Olá pessoal, tudo bem? Então hoje daremos início à nossa revisão de História com o tema História e suas interpretações. De início iremos trabalhar o conceito de História. Então, podemos dizer que História é a ciência que estuda as transformações realizadas pelos seres humanos ao longo do tempo e no espaço. Além disso, podemos dizer que é uma ciência que tenta compreender o passado e o presente da humanidade, permitindo um diálogo entre o historiador e suas fontes. Vale lembrar que as fontes, elas são a matéria-prima do historiador. E sempre vai existir na história, pessoal, essa relação entre passado, presente e passado. Afinal, o presente, ele sempre será uma consequência do passado, tá bom? Então, quanto às fontes históricas, podemos dizer que elas são divididas em dois tipos: em fontes materiais, que são as fontes concretas, e as fontes imateriais, ou fontes não concretas, ligadas aos saberes. São exemplos de fontes materiais: documentos, fósseis de animais e etc. Já as fontes imateriais, que são as fontes que nós não podemos tocar, são aquelas fontes referentes aos saberes, aos conhecimentos, que são transmitidos de um tempo passado, de geração a geração. São exemplos as lendas, os mitos, as danças, ou seja, tudo aquilo que está ligado à oralidade, tá bom? Quanto às fontes históricas ainda, podemos dizer que elas podem ser divididas em fontes primárias e secundárias. As fontes primárias, elas pertencem a uma época ou a um período histórico. Exemplos: moedas, espadas, diários, fósseis de animais, etc. Já as fontes secundárias são aquelas elaboradas com base nas fontes primárias em tempos posteriores. Aqui eu destaquei um exemplo, onde eu coloquei o vestígio arqueológico, que é o esqueleto de Lúcio, o primeiro hominídeo, Australopiteco, que seria, no caso, uma fonte concreta, nesse caso, uma fonte primária, e ao lado destaquei o livro do historiador Mark Bloch, no qual ele descreve sobre essa fonte primária, sobre esse vestígio arqueológico. Então, se nesse caso escreve sobre Lucy, o seu livro será uma fonte secundária e o vestígio humano é uma fonte primária. Tranquilo? Falando agora sobre tempo e história, podemos dizer que o tempo ele é a duração das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. É um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, diante disso, podemos dizer que o tempo ele pode ser dividido em tempo cronológico e tempo histórico. O tempo cronológico refere-se à contagem do tempo e é organizado em calendários. Já o tempo histórico, ele pertence aos acontecimentos e às mudanças nas sociedades. Refere-se à vida humana, tanto individual quanto coletiva. Vamos ver alguns exemplos? Então, exemplos de tempo cronológico: acordar, escovar os dentes, tomar banho, estudar, entre outros. Então, o tempo cronológico é aquele tempo sistematizado, é aquele tempo organizado. Além disso, podemos dizer que o tempo cronológico ele ajuda a entender quando determinado fato aconteceu a partir do calendário, Os fatos que são datados, tá bom? Então, são exemplos de tempo histórico. A Era Vargas, a Primeira Guerra Mundial, a pré-história, entre outros. O tempo histórico, gente, ele vai ter como referencial as modificações que as sociedades promoveram em sua organização ao longo do tempo. Beleza? É importante a gente deixar claro ainda que o tempo ele é organizado de forma diferente em diversas culturas. Ou seja, o tempo que nós temos ele é totalmente atrelado ou voltado
ao tempo da cultura europeia. Já o calendário chinês, por exemplo, ele é totalmente voltado à cultura asiática, né? Então, o tempo ele vai variar de acordo com a cultura, tá bom? Da mesma forma, o calendário. O nosso calendário, por exemplo, ele é cristão. Por quê? Porque a nossa história ela está totalmente voltada à história do europeu, né? Onde os europeus, na história tradicional, dividiram a historiografia em dois grandes períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário cristão ele também é chamado de calendário gregoriano, porque foi justamente o Papa Gregório XIII quem oficializou esse calendário. Tranquilo? Então, dito isso, na próxima aula daremos continuidade à nossa revisão de história, estudando ao depois do livro didático de vocês, tá bom? A gente fica por aqui e até a próxima.